Existe um teorema chamado Teorema de Seva. Ele me garante que se três sevianas de um mesmo triângulo elas se interceptem um mesmo ponto, é válida a seguinte relação. Então aqui você tem um triângulo ABC, como vocês estão vendo, e três sevianas, BE, AD e CF. Elas todas estão se tocando em um ponto P. Então vamos supor o seguinte, se eu pegar a razão do produto em que essas sevianas dividem cada um dos lados, a razão desses produtos é constante. Ou seja, se eu pego BD, como vocês estão vendo, e vou dividir por DC. Essa razão eu vou multiplicar pela razão do produto de EC, tá aqui, EC, dividido por EA. Dividido por EA. Agora eu vou multiplicar isso pela razão do produto do segmento FA, dividido pelo segmento FB. Seva, é fácil demonstrar que a razão desse produto é igual a 1. A gente usa a demonstração mostrando que dois triângulos que compartilham de um mesmo vértice, de uma mesma base, têm a mesma altura. Consequentemente, a razão de suas áreas é proporcional à razão de suas bases. Ok. Só que esse teorema, ele leva como consequência, ele acarreta um outro teorema que é o chamado teorema das sevas trigonométricas. O que ele diz? Vamos imaginar que eu vou destacar os seguintes ângulos. Esse que eu vou chamar de α1, esse que eu vou chamar de α2 e esse que eu vou chamar de α3. Esses triângulos eu vou destacar aqui, acho que essa corzinha aqui é verde, que aparece para vocês. Eles estão destacados de forma alternada. Olha esses outros triângulos que eu vou destacar da cor branca. O β1, que está aqui. O β2, que está aqui. O β3, que aqui está. O que afirma o teorema das sevas trigonométricas? Ele me garante que o produto dos senos dos ângulos que têm a mesma cor são iguais. Então, por exemplo, eu posso garantir para ti que o seno de α1 vezes o seno de α2 vezes o seno de α3, isso aqui é exatamente igual ao seno de β1 vezes o seno de β2 vezes o seno de β3. Se você nota, se eu passasse tudo para um lado, ficava como se a razão entre os senos dos ângulos que compartilham o mesmo subíndice 1, seno de α1 dividido pelo seno de β1, vezes seno de α2 dividido pelo seno de β2, vezes seno de α3 dividido pelo seno de β3 fosse igual a 1. É uma consequência imediata do teorema de Seva. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês é uma questão que a gente pode resolver, uma questão por sinal muito interessante, que eu posso resolver utilizando o teorema da seva trigonométrica. Qual seria essa questão? Vamos imaginar que eu coloque aqui um triângulo qualquer. E esse triângulo aqui, eu digo para vocês que as suas três sevianas, elas se interceptam em um mesmo ponto. Elas se interceptam de tal forma que esse ângulo aqui seria exatamente 73 graus. Esse ângulo aqui seria x. Esse ângulo aqui seria 13 graus. Esse outro aqui também seria 13 graus. E esse ângulo aqui seria 30 graus. E o que eu quero saber, vocês já anotaram, é quem é x. Você sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu tenho 13 com 13 dá 26. 30 com 73 vai dar exatamente 103. 103 com 26 vai dar exatamente 129. Para dar 180, então esse terceiro ângulo aqui, ó, nesse vértice todinho, só pode medir 51 graus. Como eu já tenho x, quer dizer que essa medida aqui, ela só pode ser 51 menos x. O que eu vou fazer a partir desse momento? Eu vou aplicar o teorema das sevas trigonométricas. Eu posso garantir para vocês que o produto do seno dos ângulos aqui, de uma mesma corzinha, que eu vou procurar ele sempre de forma alternada, é igual ao produto dos senos dos ângulos aqui da cor amarela que eu estou destacando aqui para vocês.
Então, fazendo isso, como é que fica a nossa questão? Então, a nossa questão vai ficar aqui seno de 73 vezes o seno de x vezes o seno de 13 graus. É igual ao produto dos senos dos ângulos da cor amarela. Então, vai ficar, começando daqui do 30, vai ficar seno de 30 vezes o seno do outro da cor amarela, que é 51, menos x, e vezes o último, que é 13, seno de 13. Eu acho que fica fácil de perceber que é possível cancelar seno de 13 com seno de 13. O seno dos ângulos que tem x, eu vou tentar deixar do mesmo lado da igualdade. Então, esse daqui que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então, a expressão vai ficar da seguinte forma: seno de x dividido pelo seno de 51 menos x. E os ângulos que não tem x, eu também vou deixar do mesmo lado. Lá já estava o seno de 30, então permanece o seno de 30 do lado direito da igualdade. E o seno de 73 passa para lá dividindo. Vou dividir aqui pelo seno de 73. Vocês sabem que o seno de 30 é 1 meio. Então, essa expressão eu posso representá-la como se fosse 1 sobre o dobro do seno de 73 graus. É interessante que vocês devem conhecer o seno do arco duplo. E o seno, vamos colocar até aqui em cima, que o seno de 2x é exatamente igual a 2 vezes o seno x vezes o cosseno x. Note que eu tenho aqui 2 vezes o seno de 73. Para dar o seno do arco duplo, se eu multiplicar embaixo pelo cosseno de 73, em cima também eu multiplicar pelo cosseno de 73, é óbvio que não vamos alterar a razão. Eu fiz tudo isso só para que essa expressão aqui eu pudesse aplicar o seno do arco duplo, ou seja, isso aí vai ser o seno do dobro de 73, que é 146. Sendo assim, como é que vai ficar a nossa expressão? Aqui vai ficar seno de x dividido pelo seno de 51 menos x, ok? Igual ao cosseno de 73, cosseno de 73. Como isso aqui se transformou no seno do arco duplo, isso aí é igual ao seno do dobro de 73, que é 146 graus. Lembre-se que se dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, eu posso dizer para vocês que o cosseno de 73 é igual ao seno de 17, porque 73 mais 17 é igual a 90. Então, fazendo essa substituição, onde tem cosseno de 73, eu vou colocar o seno de 17. Lembre-se também de uma coisa interessante, que se dois arcos são suplementares, o que isso quer dizer? Que se a soma deles é 180, o seno de um é igual ao seno do outro. Então, eu posso dizer para vocês que quem é o suplementar de 146? Quanto vale para 146 para poder dar 180? Aí você me diz exatamente, professor, 34 graus. Então, eu posso dizer que o seno de 146 é igualzinho ao seno de 34, já que 34 mais 146 é 180, ok? A grande sacada dessa questão é você perceber que 34 graus é exatamente igual a 51 graus menos 17. É interessante você perceber que 34 graus é a mesma coisa de 51 graus menos 17. Se de 51 você tirar 17, o resultado dá 34. Sendo assim, repetindo aqui a expressão, aqui vai ficar seno de x dividido pelo seno de 51 menos x. E aqui vai ficar o seno de 17 dividido pelo seno. Onde tem seno de 34, eu posso dizer que é como se fosse seno de 51 menos 17. E você agora percebe por que eu fiz isso. Isso é muito interessante. Note que o x ele só pode ser 17 graus. Então, daí chegamos à conclusão que o valor de x é exatamente igual a 17 graus. É uma aplicação de um problema que usamos o teorema das células trigonométricas. No próximo aula, eu vou falar para vocês de um teorema, que é o teorema de Menelau, e vamos mostrar como é que isso pode ajudar na resolução de algumas questões.
Até mais, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.